Olá, meus amigos, uma imensa alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez. E hoje a nossa aula é uma aula de lápis e papel, tá bom? Então é realmente essa a ideia, tá certo? De vocês estarem com um lápis e um papelzinho na mão, tá certo? Para nós podermos começar a trabalhar. Ah, mas as outras aulas também não tinham. Não foi pedido, né, que acompanhasse com lápis e papel? Sim, mas aqui o propósito é realmente a utilização de lápis e papel. Tá bom? Nós temos a aula interativa. Qual que é o propósito dela? Usar um aplicativo, um software, tá certo? Aqui não. Aqui o propósito é usar lápis e papel. Tá bom? Bom, e essa aula era respectiva à aula de funções e seus gráficos. Tá certo? Então aqui tá aí no nome, claro, né? Que é a aula de funções e seus gráficos. Mas por quê, né? Porque aqui nós vamos ensinar a desenhar uma curva. Curva? Como assim, né? Curva é o desenho do gráfico, tá? Bom, olha ali. Desenhar uma curva à mão, como está escrito ali no nosso texto, aqui, ó. Desenhar uma curva à mão é um processo que consome tempo. Aí, fala aqui, né? No entanto, é útil, né, ter algum contato com esse processo que o Maple realiza tão facilmente. Realmente, nós vemos aí, né, com o nosso Maple Calculator, com o Maple Learn, caraca, tu joga a função lá, ele desenha na hora, tá bom? Mas aqui, né, nós vamos fazer tudo à mão, tá bom? Aqui fala que você pode usar o Maple Calculator, né, o Maple, né, para calcular os pontos, mas aqui a ideia é de fazermos tudo à mão mesmo, tá bom? Você pode até jogar aí, pegar aí o seu celular ou até mesmo pelo computador, ou seja lá qual aparelho que você utilize, você vai jogando os pontos, vai escrevendo as funções e jogando os pontos ali. Você pode fazer isso, tá? Mas aqui eu vou fazer tudo à mão. Mesmo que esses traços, né, sejam feitos manualmente. Deve-se começar com uma tabela de valores para x e f. Bom, então tá aqui a nossa função, f de x, né? Aqui a nossa função f de x. E aqui nós vamos pegar alguns elementos do domínio. Como a gente sabe, né, o domínio da função dessa função aqui são todos reais, tá bom? E esses aqui são os elementos que nós vamos pegar para jogar aqui na tabela. Da nossa tabela, colocar os pontos, tá certo? Ir lá desenhando os pontos e aí ligar para desenhar a nossa curva, tá bom? Então vamos lá. Aqui, né, a gente já sabe mais ou menos como é o desenho de uma função quadrática. Tem uma aula lá para o finalzinho da playlist sobre funções quadráticas. Lá vai estar tudo bem explicado sobre essa função, tá bom? Eu estou usando ela aqui como exemplo, né? Porque, assim, a gente tem que usar uma função, né? Mas aí para frente você vai entender, tem aulas aí, né, que você vai compreender bem uma função quadrática, tá bom? Aqui nós vamos utilizar ela um pouquinho mais cegamente, tá bom? Então vamos aqui. É, Vamos pegar alguns elementos do domínio e vamos jogando. Então eu quero saber primeiro, a gente sabe que f de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 4. E agora f de menos 2. Ou seja, onde eu tenho x, eu coloco menos 2, como a gente já vem estudando isso aí há algum tempo. Então, aqui vai ficar menos 2 ao quadrado. Esse aqui eu vou fazer devagarzinho, mas os demais pontos eu vou fazer mais rápido, tá bom? Mais 2 vezes menos 2, menos 4. Então, isso aqui dá igual... Esse 2 aqui tá feio. Deixa eu escrever um aqui. Então, isso aqui vai ficar 4 positivo, né? Porque menos 2 ao quadrado é 4 positivo, menos 4, 2 vezes menos 2, menos 4, menos 4. Então, isso aqui dá zero e isso aqui dá menos 4. Então, o nosso primeiro ponto aqui, menos 2, né? Quando x é menos 2, y é menos 4. Vamos para o próximo ponto. Vou fazer desse lado aqui, f de menos 1.
Belezinha. Então, o meu f de menos 1 é menos 1 ao quadrado, que dá 1. É menos 2, porque 2 vezes menos 1, menos 2, menos 4. Tá bom? Então, isso aqui dá menos 1. Menos 1 com menos 4, menos 5. Então, isso aqui deu menos 5. Então, quando o meu x é menos 1, y é menos 5. Tá? Agora, vamos para a próxima. F de 0 dá menos 4. Né? Joga aqui 0, 0, 0, menos 4. F, então não vou nem escrever aqui. Vamos para a próxima. F de 1. F de 1, 1 ao quadrado, 1, mais 2, menos 4. Isso aqui é 3, então é menos 1. 1 me leva no menos 1. Tá bom? F de 2 agora, vou fazer desse lado aqui. F de 2, isso aqui dá igual 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes 2, 4 também, menos 4. Isso aqui zera, então f de 2 dá igual a 4. Então, quando o x é 2, o y é 4. E 3, né? F de 3, isso aqui dá igual a 3 ao quadrado, 9, mais 2 vezes 3, 6, menos 4. Menos 4 com menos 6 dá 2, aqui dá 11. Então, f de 3, quando x é 3, y é 11. Tá bom? Esses aqui são os nossos pontos. Outra coisa que eu tenho que descobrir são as raízes. Por que eu tenho que descobrir as raízes? Bom, porque eu preciso descobrir onde que esse gráfico está tocando no x, tá? Senão o desenho não fica bom. Então, é importante isso, né? Saber onde que esse gráfico está tocando no x. E onde que é isso? São nos zeros da função, tá bom? Então, vamos pegar aqui. Então, como que calcula os zeros da função quadrática? É com a fórmula de Bhaskara, né? Então, aqui x é igual a menos b, mais ou menos raiz do delta. Quem é o delta mesmo? O delta é b ao quadrado, mais ou menos nada, menos 4ac, dividido por 2a. Então, o meu delta aqui, ele dá igual a b ao quadrado. O b é 2, então 4 menos 4 vezes o a. O a é 1 e o c é menos 4. Então, isso aqui dá igual a 20. Então, eu vou ter ali raiz de 20. Raiz de 20 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes 5, que é a mesma coisa que raiz de 4 vezes raiz de 5. Então, isso aqui pode ser escrito como 2 vezes raiz de 5. Tá bom? Então, aqui o meu x, os meus zeros, né, vão ser menos b, então menos 2. A é 1, então aqui dá 2. Mais ou menos 2 vezes raiz de 5. O 2 vai eliminar, vai simplificar com 2 aqui, né? Porque eu posso isolar. Então, já que tem 2, né? O numerador, todos eles têm 2, então eu posso simplificar. Então, eu vou ter isso aqui. x1 igual a 1 menos, aqui é menos, né? Menos 1 menos raiz de 5. E o meu x2 menos 1 mais raiz de 5. E aí, vendo no Maple Calculator, a gente vê, botando o cálculo aí, que esse raiz de 5 aí, ele é aproximadamente 2,236. Então, eu vou arredondar para 2,24, tá bom? Então, agora a gente já sabe esses pontos aqui também. Vou colocar a nossa tabelinha aqui. Deixa eu colocar a tabela. Tá aí a nossa tabela. E agora vamos desenhar o nosso gráfico. Vou pegar aqui os pontos de x1 e x2 também, porque eles
são importantes. Vou colocar aqui do lado. E pronto. E agora vamos desenhar o nosso gráfico. Então, pegando aqui a nossa primeira coordenada. A nossa primeira coordenada é menos 2 e menos 4. Mas o x1 aqui, né, vai ser menos 1, menos 2,24. Então, a nossa primeira coordenada mesmo é menos 3,24. Tá? Então, se é menos 3,24, vamos estabelecer aqui, né, um parâmetro aqui, né, uma escala, aqui 1, aqui 2, aqui 3, não preciso ir mais que 3. Na verdade, esse 3 aqui eu vou até omitir, tá bom, pessoal? Eu vou só usar o 1 e o 2. Aqui o 1, o menos 1. Aqui o menos 2 vai ter que ser um pouquinho mais para frente. Menos 2. E aqui menos 3. Tá? E aqui para frente menos 3,24. E aqui 1, 2, 3, 4 para cima. Agora vamos aqui 4 para baixo também. Tá? Aqui, não, para baixo tem que ir 5. 1, 2, aqui está muito perto. 3, 4, 5. Tá bom? Aqui é o meu eixo Y e aqui é o meu eixo X. Tá belezinha? Então, vamos aqui. O menos 2, o menos 3,24, tá aqui, né? Mais ou menos aqui. Menos 3,24 e ele é esse ponto aqui mesmo. Né? Agora, o próximo ponto, o menos 2, ele me leva no menos 4. Então, tá aqui o nosso ponto menos 2, ele vai me levar aqui no menos 4. Então, é isso aqui. Menos 2, menos 4. Tá? Próximo ponto, menos 1. O menos 1, ele me leva no menos 5. Então, é esse ponto aqui. Né? Traça sempre coordenada. Beleza, tracei outra coordenada. Né? Agora, o nosso próximo ponto é 1. O 1 me leva no menos 1. Aqui. O menos 1 no y. Né? O próximo ponto agora é o 2. Porque isso aqui dá 2... Isso aqui é 2,24... com menos 1 com 2,24 dá 1,24. Então, na verdade, o meu ponto é um pouquinho na frente do x. É aqui, meu próximo ponto. Né? E o meu próximo ponto, agora o ponto final, né, que eu vou usar, é o 2 e 4. Esse par ordenado aqui. Aqui e aqui. E agora eu ligo os pontos e vejo como é que ficou o meu gráfico. Então, aqui, aqui, aqui já começa a subir. Ele vai cruzar aqui. Faltou o x0. Quando x é igual a 0, y é aqui o menos 4. Tá? Então, traçando aqui. Quando... Opa, ponto a ponto. Deixa eu... Tem um problema. Ponto a ponto aqui. Passou ali, mas tá bom. Não tem problema. Era para ser naquele ponto. Claro que aqui o desenho não vai ficar bom. Porque eu estou usando uma caneta aqui, digitalizadora, uma mesa digitalizadora e não um lápis e papel mesmo. Mas aí a ideia é que fique bom. Aqui eu não tenho como usar uma régua, né? Então faz aí com uma reguinha, bota tudo bonitinho, que vai dar um gráfico bonitinho. Vamos ver agora isso aqui feito no Maple. No Maple mesmo, no Maple 2020. Porque o Maple Calculator ele já dá tudo pronto para vocês. Mas a gente vai ver o processo. Aqui a gente já viu o processo, né? De como tudo é feito. O Maple faz isso, pessoal. O Maple, só que aqui eu tenho uma quantidade limitada de pontos que eu consigo desenhar em um vídeo, né? E até mesmo uma quantidade finita de pontos que eu consigo desenhar, porque aí são infinitos pontos, né? Então eu posso desenhar minha vida toda aí que eu não vou fazer todos os pontos. Mas o Maple faz esse processo, um processo parecido. Ele desenha vários pontos, né? Ele vai colocando vários pontos
e traça uma reta, traça uma curva, né? Então a gente vai ver como que o Maple faz lá no Maple, né? Na verdade, você só precisa, no Maple Learn e o Calculator, você só precisa dar o comando. Mas eu vou mostrar o que ele... Aqui a gente já viu, com lápis e papel, o que ele faz. Agora vamos ver no próprio programa, tá bom? Bom, pessoal, dando uma olhada aqui no Maple, nós podemos ver, aqui, vamos passar aqui o passo a passo, né? Então aqui eu dei um restart, né, para limpar tudo que eu já tinha feito antes. Chamei o pacote plots, defini a função, que era aquela que a gente estava usando lá, x ao quadrado mais 2x menos 4. E aqui usei o comando pointPlot. E plotei aqui de menos 15 até 15 natural, tá bom? E aí ele desenhou esses 30 pontos aqui para mim, ó. Todos esses, né? Todos esses pontos aqui. Belezinha? Aí eu pedi para ele plotar o gráfico mesmo, e não só os pontos, tá? E eu omiti ele aqui, usei esses 2 pontos aqui para omitir esse gráfico. Mas se eu quiser, eu posso pedir para ele desenhar, tá bom? Aqui, ó, tá aqui o gráfico sem ponto nenhum, tá? E aqui os dois juntos, tá beleza? Aqui usando de menos 15 até 15, então em y vai aqui de menos 5 até 250, tá? E no x vai de menos 15 a 15. E aqui foi o que a gente fez, olha lá. Ó, os pontos que eu peguei, tá aqui em cima, ó, passo a passo, né? O point plot. Aí eu falei de menos 4 até 3, porque eu não posso definir aquele valor lá que eu tinha colocado, tá? Eu tenho que botar valores naturais. Naturais. Valores inteiros, perdão. E aí eu pedi para ele plotar a função, omitir a função também, aqui eu não preciso colocar os dois juntos. E pedi para juntar aqui o pacote de pontos e o gráfico, tá? Juntei aqui, deu isso aqui, ó. Óbvio que não ficou tão bom quanto era para ser, mas tá fiel. Deixa eu de uma grade aqui, ó. Mas está bem fiel ao que eu desenhei ela. Um pouquinho mais para frente do menos 3, ele passa aqui no x. Um pouquinho na frente do 1, ele passa aqui no x, né, que é o menos 3,24 e o menos 1, e o menos 1 não, e o 1,24. Aqui, quando x vale menos 1, olha aqui, quando x vale menos 1, o y vale menos 5, a mesma coisa que traça os pontos, né, e aqui o 11, aqui, né, então, assim, quando o x é 3, aqui o 4, né? Só ligando aqui. Então, assim, claro que o meu desenho não ficou perfeito, mas a gente entendeu o passo a passo. É isso que o Maple fez. Pegou, ele calculou alguns pontos e traçou uma reta, uma curva, né? Perdão. Tá certo? Então, essa aqui foi a nossa aula. Agora vocês podem desenhar o gráfico aí de outras funções que vocês conheçam. Aí a função afim e tudo mais, e até mesmo funções que vocês não conheçam, né? Mas polinômio é bem tranquilo de desenhar assim, é só fazer esse processo aí mesmo. Pega um pacote de pontos, joga e liga os pontos. Tá bom? Por uma curva. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula. Ficamos por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.